Maurício Barbieri, se não vencer o Goiás no dia 22 de junho, em São Januário, tchau, tchau, adeus. É a última chance para o atual técnico do Vasco da Gama. Hoje é dia 13. O Barbieri terá 10 dias para treinar esse elenco. Se não houver melhoras, se não vencer, é rua. Mas posso te falar, sinceramente, aqui a você, torcedor que está do outro lado, é uma loucura. É uma falta de planejamento tremenda. Sabe por quê? Porque olha só, o prazo, o tempo que o Vasco terá hoje, de 10 dias para treinar elenco, o Vasco não terá mais no restante da temporada. Então o Vasco dá esses 10 dias ao Barbieri, mesmo não confiando no andamento do trabalho dele. Porque se ele perder para o Goiás no dia 22, é tchau, tchau para ele. Ou seja, ao mesmo tempo que o Vasco confia e dá os 10 dias ao Barbieri, o Vasco não confia, pois se perder para o Goiás, está eliminado. E vai perder exatamente esse período de 10 dias para entregar na mão de outro treinador, que poderia dar muito mais valor ou fazer muito mais com esse elenco do Vasco. É loucura atrás de loucura, torcedor. Não dá para entender. É um planejamento sem planejamento. Esse é o atual Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai falar, é claro, sobre isso, vamos explicar mais essa situação a vocês da demissão do Maurício Barbieri, pois é real, perdeu para o Goiás, é tchau o atual técnico do Vasco da Gama. Vamos falar também, é claro, sobre reforços, Manuel Capasso, lesão grave, infelizmente, ao zagueiro argentino, e Vasco já está no mercado à procura de um substituto para o atual zagueiro Cruz Maltino. Além dessas, muitas outras informações aqui nesse Acorda Vascão cheio de novidades. Porém, antes de começar, torcedor, o momento é ruim, o momento é difícil, o momento é complicado, o momento é tenebroso, mas eu quero te agradecer. Ontem chegamos aos 94 mil inscritos. Faltam 6 mil para a gente chegar aos 100 mil inscritos. Então, eu tô triste, tô chateado, tô revoltado com o Vasco. É duro estar aqui, mas ontem foi um ânimozinho a mais que eu consegui ganhar chegando a esses 94 mil. Porque se não fosse por você aí que tá do outro lado, ó, já teria metido o pé há muito tempo. Porque falar de Vasco é duro. Então eu conto com você, porque ó, eu vou criticar, eu vou cobrar, eu vou bater nessa diretoria, não vou abaixar a cabeça, mas eu conto com a sua força, porque juntos eu tenho mais voz, juntos eu tenho mais força para criticar. Então se inscreva no nosso canal, não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição, deixa o seu like, vamos juntos aí bater a meta de 2 mil joinhas nesse vídeo para ajudar na divulgação e é claro, principalmente aqui embaixo também, deixe nos seus comentários, você concorda, você acha coerente a diretoria deixar o Barbieri treinar mais 10 dias essa equipe, num prazo que o Vasco não terá novamente no ano, para se tiver um resultado negativo contra o Goiás demitir? Para mim essa demissão já tinha que acontecer ontem no Beira-Rio. Um time que tem 5 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, é o 19º colocado, um elenco com 105, 109 milhões de reais de investimento, nunca que poderia estar na situação que está atualmente. Então Barbieri, ó, já tem que meter o pé para ontem, não esperar o dia 22 uma tragédia acontecer para demitir o atual técnico Cruz Maltino. Mas vamos embora, porque a gente vai falar sobre isso. E eu quero, inclusive, começar esse Acorda Vascão falando exatamente sobre a situação do atual técnico Cruz Maltino, Maurício Barbieri. Pois mesmo diante de um trabalho horroroso, e foi mal, me desculpe, tem uma boa relação com as pessoas que estão em volta do Barbieri. Tem uma ótima relação. Mas eu não posso chegar aqui no vídeo, nesse Acorda Vascão, a você, torcedor, por uma questão de ética profissional e falar que o trabalho do Barbieri é bom, porque não é. É um trabalho ruim. Um técnico hoje, que tem 6 rodadas em 10 jogos de brasileiro. Um técnico hoje, que venceu apenas um jogo em 10 no Campeonato Brasileiro. É o vice-lanterna do Brasileirão. Vem de 5 derrotas consecutivas. Foi eliminado para o ABC de Natal em São Januário na Copa do Brasil. Não faz um bom trabalho. Qualquer outro clube, gente, já teria demitido o técnico, por muito menos, inclusive. Mas hoje, temos dentro do Vasco dirigentes profissionais que colocam a sua vaidade acima do bom trabalho. E hoje o Barbieri está dentro do Vasco por ego, por vaidade. Tanto dele mesmo, por não ser homem o suficiente, na minha opinião, em pedir a demissão, ele já tinha que ter pedido a demissão, assumido que não faz um bom trabalho, quanto das pessoas que o cercam, que mantêm ele sem nenhuma pretensão. Porque o Barbieri fica, terá sua segunda chance contra o Goiás. Os motivos, as motivações para sua permanência, a gente já pontuou no Boa Noite Gigante de ontem, mas eu faço questão de repetir aqui a vocês. Ponto 1, apoio dos jogadores. Técnico que fica
porque os jogadores o apoiam. Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? Ponto 2. A sequência de jogos que o Maurício Barbieri terá dentro de casa. Por essa sequência, o Maurício Barbieri terá a chance de permanecer à frente do comando da equipe do Vasco da Gama. Ponto 3. A janela no meio do ano. Sabe qual é engraçado? O Vasco vai ter uma janela. O Vasco poderá contratar. Mas será que vai contratar? O único nome aí que está em evidência, que já está fechado, é o Serginho. Enquanto isso, é Inter anunciando a Ener Valencia, é Flamengo anunciando o atacante, Alan do Atlético Mineiro, é Fluminense anunciando o jogador, é Botafogo com o jogador encaminhado, fechado, é São Paulo com Alexandre Pato e o Vasco, que está na pior situação entre todos esses clubes que eu listei e até o momento não fez nada. Então a janela chega no meio do ano. Mas será que chegam reforços junto com a janela? Fica esse questionamento. E o quarto, que para mim é o mais absurdo de todos, o bom desempenho contra o Internacional. Quem viu o jogo sabe que o Vasco não jogou bola. O Vasco só foi superior ao Inter na segunda etapa porque o Inter estava perdendo pelo placar de 2-0. E é normal no futebol, a partir do momento que a sua equipe está perdendo, que você está vencendo o jogo, você dar a bola para o adversário e se fechar. Porque hoje no futebol é muito mais fácil você não tomar gol se fechando do que se lançar no ataque e acabar levando. Para que o Inter iria partir para cima do Vasco? Dá a bola, até porque sabe que o Vasco dificilmente vai conseguir criar algo com a posse. Todo adversário que joga contra o Vasco sabe disso. Que sair na frente do placar, dificilmente vai tomar um gol, vai levar a virada. Foi isso que o Internacional fez. Então um desempenho mentiroso contra o Inter vai fazer o Barbieri ficar. Situações incoerentes. E o que fica ainda mais incoerente é que o jogo com o Goiás vai ser a data limite ao técnico Maurício Barbieri. E eu não vejo isso de uma maneira positiva, pois se perder ou empatar, é tchau pro Barbieri, é rua, é demissão. Porém, se vencer também, dependendo da atuação da equipe, há chance de uma saída. Ou seja, o Vasco terá 10 dias. Hoje é dia 13. O Vasco terá dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, dia 17, 18, 19, 20, 21. 9 dias para ser correto, porque o jogo é no 10º dia. O Vasco terá 9 dias. 9 dias entregues à mão do Maurício Barbieri. Para mim já era para ter outro técnico que treinar durante esses 9 dias, porque dá para desenvolver muito trabalho em 9 dias, gente. Muito trabalho. Mas sabe o que o Vasco vai fazer? Vai manter o Barbieri. Mas se chegar contra o Goiás e o Vasco não jogar bola, vai pegar esses 10 dias, amassar ele e jogar no lixo. Porque não vai servir de nada 10 dias. Porque o técnico que ficou treinando durante todo esse período pode vir a ser demitido. Então é incoerência. É a gestão incoerente. É a gestão da incoerência. Essa é a situação atual do nosso Vasco da Gama. Barbieri fica. Mas dependendo do resultado contra o Goiás, é rua. Concordo com a demissão? Lógico. Mas é incoerente demitir o Barbieri na partida contra o Goiás. Completamente. Se não confiam nele, demitem hoje. Ainda dá tempo, terça-feira. Dá 8 dias na mão do próximo treinador. Com o Barbieri não dá, gente. Eu acho muito difícil. Mesmo com 9 dias livres, o Vasco vencer o Goiás em São Januário. E preocupa. Porque o Vasco tem desfalques. Jair está suspenso. Robson está suspenso. Capasso, que seria esse titular na zaga, está lesionado. E temos até novas informações sobre a situação do Manuel Capasso, que saiu inclusive chorando ontem do Beira-Rio de campo. A condição do Capasso é séria, gente. O zagueiro deve ficar um bom tempo no estaleiro, ou seja, fora do campo, fora da disposição do técnico Maurício Barbieri. E exatamente por essa lesão, a informação que nós temos é que o Vasco buscará um zagueiro no mercado nessa próxima janela de transferências. Lembra a informação que a gente trouxe a vocês? De que o Vasco estaria buscando de 3 a 6 jogadores nessa próxima janela, 3 para serem titulares. No caso, um ponta esquerda, um camisa 10 e um primeiro volante. E outros 3 de posições que o Vasco identificava ali no elenco que tinha algumas carências. E o Vasco já identificou que será essa carência a posição de zagueiro. E por isso vai ao mercado pincelar um jogador para essa posição. Antes, porém, de trazer esse nome que o Vasco procura, quero só falar sobre quem será o substituto, muito provavelmente, do Manuel Capasso nessa partida da próxima quinta-feira, sem ser essa outra contra o Goiás. A expectativa é que o Lincoln, zagueiro das categorias de base, entre no lugar do Manuel Capasso. Robson está suspenso, o reserva imediato, e o Miranda não deve ganhar a chance entre os titulares. Miranda vem perdendo a confiança, exatamente por esse motivo deve ficar de fora, e o Lincoln, que é o quarto zagueiro desse elenco, deve entrar como titular. Falta de planejamento do técnico, do Paulo Brax, né? Não técnico não, falta de planejamento do Paulo Brax essa situação. Quarto zagueiro ter que entrar em campo, a gente vê que a situação é muito pior do que nós imaginávamos. E tem mais, além dessa entrada do Lincoln,
podemos ter também a permanência do Zé Gabriel. O Zé Gabriel foi elogiado pela partida de ontem, então não se surpreenda se ele for mantido entre os 11 iniciais do Vasco da Gama. O Zé Gabriel ontem falhou no primeiro gol, o primeiro gol foi falha dele, mas no segundo tempo a função que ele fez foi muito bem, é inegável. Mas eu não sei se ter um jogador como ele, apenas para armar jogo, é positivo. Porque o Zé Gabriel não é um jogador de pegada. O Zé Gabriel é um jogador muito mais de armação do que de defesa, do que de dar bote, chegar junto. E ontem o Vasco jogou atacando com uma linha de 2 defensores. O Zé Gabriel um pouquinho à frente dessa linha, no caso, dando essa contenção ao sistema defensivo. À frente do Zé Gabriel, Jair e Marlon Gomes, e fechou com aquela trinca, né? Que no final do jogo era o Alex Teixeira, o Pedro Raul e o Gabriel Peck. Ou seja, liberando também o Pumita e o Lucas Piton nas beiradas. O Zé Gabriel ontem jogou muito mais como terceiro zagueiro, até porque quando o Vasco estava armando as jogadas, inclusive, o Zé Gabriel se posicionava atrás, tanto do Léo quanto do Manuel Capasso. Então ele foi bem, mas não sei se ter um jogador apenas para armar jogadas junto de trás zagueiro é suficiente, já que pode ganhar um jogador na armação, sendo ele. Mas será que na defesa, na contenção, ali na quebra das jogadas, o Zé Gabriel será um jogador eficiente para jogar como esse primeiro volante? Sinceramente, eu não sei se é uma boa opção. Não sei. Um jogador que estava nem sendo relacionado, como ganha titularidade e pode ser a nova opção para o sistema de meio campo? São coisas que eu não consigo entender. E volto a repetir, é a famosa incoerência. Hoje o que mais vemos nesse elenco do Vasco e na diretoria e nos planejamentos é incoerência. E gente, para fechar o vídeo, quero finalizar aqui esse vídeo, o Acorda Vascão, com informação que a gente já trouxe ontem só para complementar, eu acabei de dizer a vocês. Capasso está lesionado, Robson suspenso, mas o Vasco busca um zagueiro, porque o Robson não é esse homem de confiança, Lincoln muito menos, o Miranda também não. Então o Vasco não poderá seguir o restante da temporada, tendo Robson como titular e o Miranda ou Lincoln como reserva, já que Capasso teve uma lesão grave, isso não existe, e o Vasco vai ao mercado à procura de um novo nome. E ontem a gente já trouxe, mas quero voltar a repetir, voltar a frisar isso a vocês hoje. Um nome que está na mira do Vasco da Gama é o zagueiro de apenas 18 anos, campeão mundial sub-20 com a seleção do Uruguai, Alan Maturro. Esse é o nome, jogador de qualidade sim, um jogador que dei uma pesquisada a mais do que eu já tinha dado ontem e descobri que ele foi o segundo melhor atleta do torneio, bola de prata do Mundial Sub-20, ou seja, é um jogador que todo o futebol mundial está de olho nele. Ontem tive informação inclusive que a Juventus da Itália está interessada na contratação do jogador, que hoje pertence ao Genoa, e o Vasco é um desses clubes. O Genoa tem o desejo de emprestar o Alan Maturro. No caso, até o Ascoli da própria Itália já demonstrou interesse na contratação do jogador. O futebol europeu não tem a característica de botar um jogador tão novo, tão seco ainda, para ser titular. O jogador de 18 anos dificilmente será titular da Juventus, dificilmente será titular da Genoa. A gente não vê isso. Ainda mais sistema defensivo, que é uma posição onde normalmente mais experientes atletas atuem do que jovens. Então, o Alan Maturro não é esse nome que a Genoa conta para ser o titular do sistema defensivo, e mesmo diante do interesse da Itália, a Itália também não conta com o Alan Maturro para ser esse titular do sistema defensivo. Não à toa, a Genoa quer o emprestar, e o Vasco está de olho nessa situação. O Vasco analisa, o Vasco se interessa, o Vasco pode buscar um acordo junto ao clube italiano para trocar atletas, dar um atleta para eles e receber o Alan Maturro em troca, para ser esse titular do sistema defensivo, já que o Vasco busca no mercado um atleta para ser esse grande substituto do Manuel Capasso. Quem a Genoa quer em troca? Veremos. Acredito que é um negócio que possa valer a pena. É um bom jogador. Volto a repetir o que eu falei no Fala Gigante ontem. Não sei se um atleta de 18 anos é a solução defensiva, mas é um jogador que está acostumado a grandes jogos. Foi titular durante todas as partidas, foi o segundo melhor jogador do torneio Mundial Sub-20, é um jogador acostumado a jogos grandes. Não sei se com 18 anos vai aguentar a pressão. A gente espera que sim, mas volto a repetir, é um nome que interessa muito ao Cruz Maltino. Você concorda com a possível transferência? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta terça-feira. Amanhã, ou aliás, hoje ainda, no Fala Gigante, por volta de 3 horas, estaremos de volta. Parte da noite, no Boa Noite Gigante, também. Então contamos com todos vocês. Se inscrevam, vamos que vamos, agora chegar aos 95 mil. E como sempre falamos, saudações vascaínas.